Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim então para a gente dar continuidade à nossa matéria, né? Foi feita então a nossa primeira avaliação e hoje a gente vai estar dando continuidade aos temas de anatomia e fisiologia, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o sistema digestório, tá bom? Então o sistema digestório ele tem início na página 5 do material didático de vocês e eu vou estar agora compartilhando os slides para vocês, né, irem acompanhando. Um minutinho. Bom, então como eu falei para vocês, né, sistema digestório. Então, qual a definição de sistema digestório, né? Então, o sistema digestório é um conjunto de órgãos, né, responsável pela digestão e absorção dos alimentos, que são decompostos para fornecer nutrientes ao organismo, ou seja, é ele que vai processar todos os nutrientes dos alimentos, né, que a gente come, e aí então absorver o que é útil e excretar o que não é útil, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, né, pessoal, tem uma imagem, então, de todo o nosso sistema digestório, né? Gente, peço desculpas, né, ao som. É, esse é o local mais silencioso da casa para estar gravando as videoaulas para vocês, porém, não consigo controlar os ruídos que vêm de fora de casa, né, da rua. Então, desde já peço desculpas se ficar algum barulhinho de fundo, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, tem todo o aparelho digestório aqui, né? Então, se inicia na boca, né? Tem as glândulas salivares. Aqui, então, desce pelo esôfago, né? Chega, então, ao nosso estômago. No estômago é feito, né, a quebra de algumas substâncias. O pâncreas aqui, né, que vai, então, liberar o suco pancreático, né? E aí tem o início do intestino delgado, que é todo esse daqui, né? E aí o intestino grosso. E por fim, o reto, né? E aqui uma imagem, como vocês podem ver, né? De um corpo mesmo, né? De um cadáver, com todos os órgãos, então, alocados aí dentro do organismo dele. Então, o que é importante, né, vocês saberem? Primeiro, das regiões do abdômen. Então, são realizadas divisões para indicar e avaliar em que local do abdômen pode ser que tenha algum problema, alguma dor, né? Então, isso daqui, gente, essas regiões do abdômen, elas vão ser essenciais, tá? Para vocês conseguirem fazer um exame físico de qualidade, tá? Então, quando vocês estiverem lá no pronto atendimento, no hospital, na atenção básica, vocês precisam saber, então, essas regiões, essa divisão do abdômen, para vocês, então, conseguirem referir, né? Quando fizerem um exame físico, né? Fazer lá na sua anotação de enfermagem, em qual ponto o paciente está sentindo dor, em qual ponto o paciente está sentindo incômodo, tá bom? Isso tudo é muito importante no momento da prática profissional, tá? Então, é dividido então em 9, né, quadrantes aí, essas regiões, e aí tem o início então, né, no hipocôndrio direito, né? Sempre essa parte superior será hipocôndrio, e a parte inferior, fossa ilíaca, tá? Então, como eu falei para vocês, hipocôndrio direito, né? No centro, a gente tem o epigástrio. Então, se a pessoa relatar dor epigástrica, é como se fosse uma dor na boca do estômago, tá, pessoal? Basicamente é isso. A gente tem também o hipocôndrio direito, perdão, o hipocôndrio esquerdo, né? Se iniciou então lá no hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, tá? No número 4, então, a gente tem o flanco direito, né? O número 5 é o mesogástrio, né? Meso porque tá no meio, tá? E o 6, o flanco esquerdo, tá? Vocês viram que geralmente se repete, então é como se fosse espelhado, né?
flanco direito, flanco esquerdo, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. E aí, por final, né, a última linha de divisão, pelo número 7, a fossa ilíaca direita, né? O 8, o hipogástrio, né? Então, é ao contrário do epigastro, né? O epigastro é bem em cima, o hipogástrio, né, é hipo, então é embaixo. E o último, o número 9, é a fossa ilíaca esquerda, né? Então, vocês viram que tem um parâmetro aí de sempre se repetir os lados direito e esquerdo, e o centro é conforme a sua localização. Então, epigástrio acima, mesogástrio no meio e hipogástrio abaixo, tá bom, pessoal? Isso vai servir muito para vocês, então, durante a prática profissional mesmo, né? Para estarem aí, então, fazendo as anotações de enfermagem com qualidade, né? E de forma também técnica e científica. Então, aqui, né, eu coloquei uma pequena tabelinha aqui para vocês, mas para vocês verem, então, basicamente as localizações de cada órgão, então, dentro dessas divisões, né? Ó, como vocês podem ver. Na região do hipocôndrio direito, que é a região superior, fica, então, uma parte do fígado, né? No epigástrio, fica aqui, ó, a extremidade pilórica do estômago, né? Aqui no hipocôndrio direito não, perdão, esquerdo, pessoal. Aqui tá escrito errado, tá? Aqui é esquerdo. Fica então o estômago, a cauda do pâncreas, né? Uma porção final do pâncreas. E assim por diante. É bem legal vocês terem essa tabelinha para vocês verem, então, mais ou menos onde está localizado as partes dos órgãos, tá? Para vocês conseguirem, então, fazer esse link, né, da anatomia com o exame físico e conseguirem também indicar de forma certa, né, durante um exame físico. E aí, qual é a divisão do aparelho digestório, né? Então, o aparelho digestório, ele é dividido pelo canal alimentar, que é composto, então, né, pela boca, né, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado e grosso. É um canal alimentar porque é uma rede de tubos, tá, gente? Se vocês forem pensar dessa forma. E é composto pelos órgãos digestórios acessórios, que são todos aqueles que auxiliam no processo de digestão, né? Que estão ligados ali com o processo de digestão. Que seriam, então, os dentes, né? Que trituram os alimentos, a língua, que libera, então, a saliva, a glândula salivar, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, né? A vesícula biliar vai liberar a bile e o pâncreas, o suco pancreático, que vão, né? Então, esses dois auxiliar no processo digestivo, tá? E aí, qual a função, né, gente? As funções, então, do aparelho digestório nada mais é do que a ingestão, secreção, mistura e propulsão, absorção e defecação, né? Ou seja, primeiro você ingere um alimento, vão ser secretados diversos sucos, diversas substâncias para quebrar esses alimentos em moléculas absorvíveis pelo nosso organismo, né? Vai sofrer esse processo de mistura e propulsão, que é basicamente no estômago, né? Onde ocorre, então, essa mistura com substâncias químicas de início. A digestão, a absorção, porque, obviamente, né? No intestino delgado e grosso ocorre a absorção de todos esses alimentos. E, por fim, a defecação, onde você vai defecar, então, moléculas que não são dissolvíveis ou que não fazem bem para o nosso organismo, tá bom? Aqui esqueci de falar para vocês, então tá outra imagem explicando tudo certinho, as regiões mesmo do processo digestivo, tá? Então aqui de novo, né, a boca, os dentes, a língua, a epiglote, que é uma válvula muito importante, tá? Para impedir com que os alimentos entrem nas vias aéreas, né? Senão isso causaria muitos problemas graves aí. O estômago, né? Então, a vesícula biliar, o pâncreas aqui escondidinho, o intestino grosso e o intestino delgado. Gente, me deem sugestões, tá? Me falam se vocês estão gostando da aula nesse formato. Se tá bom para vocês assim, a aprendizagem tá rendendo com as minhas videoaulas dessa forma, tá? Sempre mostrando os slides.
que para mim fica um pouco complicado não usar os slides, até mesmo para vocês conseguirem compreender e também acompanhar, principalmente por conta de imagem, de figuras, tabelas. Eu acho muito importante eu sempre apresentar com os slides para vocês irem acompanhando o meu raciocínio, tá? O que eu tô querendo, então, transmitir para vocês, tá bom? Mas eu tô aberta. O que vocês tiverem de conhecimento também, deixem lá nos comentários, né? Eu sei que muitos lembram da época de escola, né? Que a gente aprende sobre o aparelho gestório. Então, o que vocês souberem também, ou quiserem trazer de novo, eu tô aberta, né? Então, para estar vendo, né? Para compartilhar com vocês tudo isso, tá? O que vocês tiverem de conhecimento, compartilhem comigo, tá bom? Então, né, a gente viu a divisão do aparelho digestório, né, que é formado, então, né, pelo canal alimentar e pelas glândulas acessórias, né, estruturas acessórias. E aí a gente vai ver, então, agora das camadas que esse canal alimentar é feito. O canal alimentar como um todo, tá, gente? Desde a boca, né, passa pelo esôfago no estômago, tem as 4 camadas, é o mesmo no canal alimentar como um todo, tá? Então, é composto por 4 camadas de tecidos, tá, gente? Que é a túnica mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Gente, eu acho que isso até nem tá na apostila de vocês. Eu tô com a apostila aqui do lado, para poder ir comparando, né? Ver o que tem e o que não tem. Como eu sempre falo para vocês, tudo que não está, né, no conteúdo da apostila, eu trago de conhecimentos extras, tá bom? De conhecimentos a mais para vocês agregarem conhecimento e terem uma bagagem maior, né, para levar aí para a prática quando vocês forem inseridos no mercado de trabalho. Mas para prova, para conteúdo de prova, eu cobro apenas o que tem no material didático, porque eu acho que é o mais justo, né? Então, essas 4 camadas provavelmente não deva ter nas apostilas de vocês, mas eu gostaria que vocês vissem, então, né? E dessem atenção aqui um pouquinho no que eu vou falar, para vocês levarem para a vida, tá bom? Então, as camadas do canal alimentar, elas são 4, como eu disse. A túnica mucosa é a mais interna, né? Então, aqui a ordem é da mais interna para mais externa, tá? Tem a túnica mucosa, então, que é um revestimento interno, né? É composto por uma camada, então, que entra em contato direto com os alimentos. É por onde vai ocorrer a absorção ali dos alimentos, tá? A gente tem também a tela submucosa, né? Que consiste, então, em um tecido conjuntivo que liga essa túnica mucosa, que é a mais interna, à túnica muscular, né? Que é a que faz os movimentos. É uma túnica, então, intermediária ali, que contém os vasos sanguíneos, tá bom? Depois a gente tem a túnica muscular, né? Onde é formada, então, todo por musculatura lisa, ou seja, tem a contração involuntária, né? Quando a gente come algo, a gente não escolhe com que o intestino contraia, o estômago contraia, né? Simplesmente acontece, é algo fisiológico. E aí a gente tem a túnica muscular, tá? É formada, então, por musculatura lisa, né? E apenas a boca e a faringe que são alteradas, né? A boca e a faringe, elas são formadas por musculatura esquelética, ou seja, musculatura voluntária, né? Quando a gente está mastigando, a gente consegue escolher se a gente quer mastigar ou não, né? Então, a única coisa que diferencia do canal alimentar é a boca e a faringe que tem músculo esquelético, ou seja, músculos voluntários, tá? Agora, o resto do canal alimentar, o esôfago, o estômago e o intestino, eles são formados por musculatura lisa, ou seja, involuntária, tá? E aí, por último, a mais externa, a gente encontra a túnica serosa, tá? Que é uma camada, então, superficial, né? E muitas vezes acaba sendo o peritônio visceral, ou seja, ela é como se fosse uma membraninha que vai recobrir os órgãos, tá? Como eu coloquei aqui embaixo, né, o peritônio parietal e o visceral, né, existem 2 membraninhas no nosso corpo. Elas são como se fossem películas que reveste o órgão em si, né, e reveste também a cavidade, tá bom? São membranas que dão proteção mesmo para o nosso organismo.
Então, as camadas do canal alimentar, né, como eu falei para vocês, a título de conhecimento, tá? De curiosidade. Então, aqui se encontra, né, como se fosse um estudo histológico mesmo, de como seriam essas camadas dentro do nosso corpo, tá bom? Como se eu pegasse um microscópio e fosse lá ver a fundo mesmo, tá? Então, aqui seria a mais interna, que é a mucosa, né? O 2, a submucosa, né, que liga, então, a túnica muscular, né? A 3 aqui é a muscular, então a 2 fica no meio, entre a mucosa e a muscular. E a 4, que é a serosa, tá, gente? Tem alguns lugares que vem com o nome de adventícia, mas é a túnica serosa que é a mais externa, tá bom? Bom, gente, primeiro de tudo, então a gente vai iniciar na boca, né? E eu vou falando de cada órgão, de cada estrutura, até ocorrer todo o processo digestório, tá bom? Então, primeiro de tudo, né? O processo digestório, ele se inicia, então, na boca, ou seja, onde tem os dentes, a língua, a gengiva e as glândulas salivares, tá? Então, de início, na boca ocorre a mastigação, ou seja, o alimento, ele é transformado em bolo alimentar, tá? Então, como vocês podem ver, eu coloquei uma imagem aqui, né, da boca, então tem os dentes que vão triturar, a saliva que vai ajudar a dissolver, então, o alimento e se transforma, então, em bolo alimentar, tá bom? Eu vou seguindo a apostila com vocês para não ter nenhum tipo de erro, tá? Então, depois disso, a gente vai para a faringe, tá? A faringe, ela é um tubo, né, que se encontra após a cavidade bucal, então, e ela tem uma parte que também se comunica com o nariz, uma parte que se comunica com o esôfago e uma parte que se comunica com a laringe, tá? Ela conduz o alimento, então quando o alimento ele é mastigado, ele sai da boca, ele passa pela faringe, né? E aí é nela que existe a epiglote, que eu falei para vocês da válvula. Lembra que eu falei? Ó, pessoal, essa válvula ela é muito importante, porque ela impede com que o alimento vá para as vias aéreas, né? E aí é na faringe que contém essa epiglote, ou seja, quando você está comendo alguma coisa e engole, a epiglote tampa, né, a via aérea para não deixar o alimento ir para lá. Quando acontece alguma coisa onde tem algum erro, a gente não se afoga, é mais ou menos por causa disso, tá bom? Então, a epiglote é uma válvula que impede a passagem de alimentos para as vias aéreas, ou seja, para os pulmões, né? E aí a faringe tem essas três subdivisões, tá, gente? Então tem a nasofaringe, que é a parte que se comunica com o nariz, né, com a cavidade nasal. Tem a orofaringe, né, que se comunica com o esôfago, ou seja, é essa que está envolvida no processo digestivo, né? É essa que quando a gente come, então se comunica com o esôfago. E a gente tem a laringofaringe, que é, então, pode ser também chamada de hipofaringe, né? Que é a parte que se comunica, então, com a laringe, tá bom? Aí, depois disso, a gente encontra o esôfago. Então, passou pela nossa boca, a comida foi triturada, foi transformada em bolo alimentar. Agora, esse bolo alimentar passou da faringe e chegou lá no esôfago, tá, gente? Então, o esôfago é um tubo que conecta a faringe ao estômago, ou seja, a faringe acima e o estômago abaixo. O esôfago é um tubo que conecta os dois. E é ele quem conduz o bolo alimentar, ou seja, esse bolo alimentar continua, né, sendo conduzido aqui por esse tubo por movimentos que a gente chama de peristálticos, ou seja, contrações desse músculo liso, né, que a gente não escolhe contrair ou não, né, que é fisiológico, vai contraindo como se fossem ondas, né, conduzindo até o nosso estômago. E aí, o bolo alimentar passou do esôfago e chegou no nosso estômago, né? Então, o estômago, o que ele é? Ele é um alargamento, então, do tubo digestivo e tem a forma, então, formato de J, né? E qual é a sua função? Ele serve, então, como uma câmara de mistura, né? Como eu falei para vocês, é no estômago que vai ocorrer essa primeira mistura. E reservatório também, né? Porque os alimentos param aqui, né? Na forma de bolo alimentar.
Então, ocorre a transformação do bolo alimentar em quimo, né? Quando passa da boca, ele já se transforma de alimento para bolo alimentar. No estômago, ele se transforma em quimo, tá? Ele ganha esse nome porque ele já está mais dissolvido. O estômago ele é dividido, então, em 3 partes, ou seja, em fundo, né, aqui, corpo e antro, que é já o finalzinho do estômago, tá? A gente tem, então, 2 válvulas, uma no início do estômago e outra no final do estômago, né? A válvula do início do estômago, então, ela tem o nome de cárdia, é uma válvula, então, que conecta, né, o estômago ao esôfago. Opa, perdão aí, gente, tentando me mudar aqui. É uma válvula que conecta o estômago ao esôfago e essa válvula permite a passagem do alimento, né, do esôfago para o estômago e impede o retorno dos alimentos de volta, né? Então, se eu perguntar qual a função da cárdia, a função da cárdia é permitir a passagem de alimento, né, do bolo alimentar do esôfago para o estômago e impedir o seu retorno, tá bom? E o piloro é a válvula aqui do final do estômago, então, que tem também a mesma função, só muda então a região onde ela se encontra e de onde para onde ela vai passar esse alimento. Então, o piloro é uma válvula que conecta o estômago ao intestino delgado, né? E ele então permite a passagem do quimo, né? Que agora já virou quimo, não é mais bolo alimentar, permite a passagem do quimo do estômago para o intestino delgado e impede o seu retorno, tá bom? Essas válvulas são muito importantes para o funcionamento adequado e para que ocorra o processo digestivo, tá? Dentro, então, do estômago, apresenta, então, um muco, né? A parte interna, então, desse estômago, ele é revestido por uma mucosa, né? Que libera, então, esse muco, e esse muco, ele protege, então, o estômago do suco gástrico, né? O suco gástrico, ele é composto pelo ácido clorídrico, e se não tivesse a liberação desse muco, o estômago seria totalmente corroído por esse ácido, né? Mas graças à liberação desse muco por diversas células e outras substâncias, não ocorre, então, a corrosão da parede do nosso estômago. Então, como vocês podem ver aqui, né, o esôfago, o esfíncter, né, que é a cárdia, né, que é a válvula. Aí tem aqui, né, todo o estômago. Aqui, então, tem de novo outra válvula, que é o piloro, e aqui já inicia o intestino delgado. E aqui a mucosa, tá, gente? Bom, por essa aula, gente, eu vou parar aqui, tá? A gente, então, parou na parte de intestino delgado. E na semana que vem, na segunda-feira, eu continuo dessa parte, tá? Antes, eu só queria mostrar para vocês, então, aqui, compartilhar um vídeo bem legal, acho que vocês devem conhecer, que é sobre o processo digestório, tá? Então, eu vou passar para vocês, é um desenho que tinha na cultura e que eu acho que muitos conhecem. Que é do mundo de Beckman, tá? Vou passar aqui para vocês. E aí eu vou deixar o link também para vocês verem. Tá? Isso. Esse liquidificador é parecido com sabor. As lâminas são como se fossem seus dentes. Quando mastigamos um sanduíche, nossos dentes cortam-no em pedaços. E vem a saliva. A saliva ajuda a amaciar, a molhar e a lubrificar até ficar uma massa que dê para engolir. Agora, onde é que eu vou arranjar saliva? É bem fresca. Confie em mim. E ele, gente, esse desenho, ele é sobre ciências mesmo, ele é bem antigo, tá? Mas ele traz de forma bem criativa como funciona o nosso aparelho digestório. Então, eu gosto bastante de mostrar ele sempre. E é um desenho bem antigo, eu pelo menos assisti, eu acredito que vocês devam conhecer. Passava na cultura, tá? Então, aí a saliva, quando vai, né, o dente começa a triturar. Vão mascar a comida. Próxima parada, nosso amigo esôfago. O esôfago é um tubo de 25 centímetros.
Então, ocorreu a trituração dos alimentos na boca com o auxílio da saliva e agora o bolo alimentar vai descer, então vai ser conduzido para o esôfago, tá? Até chegar no estômago. E comprimento que liga a boca ao estômago. Ei, vamos colocar uns mastigadinhos aqui pro nenezinho. É isso aí. Vamos lá. Tudo pela ciência. Agora, eu vou usar as mãos. Mas no esôfago tem uma coisa chamada peristaltismo, que são ondas musculares que empurram Os o movimentos sanduíche para o peristálticos, tá, estômago. gente? Está vendo? Ação muscular. Muitas pessoas pensam que é por causa da gravidade, mas não é. Por isso a gente pode até comer de cabeça para baixo. Mas você não deve nem deitar, pode encascar. Obrigado, Liza. Puxa. De volta, Gororoba. Como você pode ver, ela está agora no estômago, onde começam a acontecer coisas interessantes. O sanduíche se combina com o suco gástrico, que contém produtos químicos chamados enzimas e ácido clorídrico. Olha só. Aí os músculos do estômago misturam bem tudo isso para os sucos gástricos diluírem ainda melhor. Por falar disso, a palavra digerir, que vem do latim, significa separar ou dissolver. Esse ácido todo não fere o estômago? Não, Lester, porque o interior do estômago é protegido por uma camada de muco. Atenção, se não estivesse revestido de muco, o seu estômago dissolveria a si mesmo. Tudo bem. Quando o estômago acabou o seu trabalho, o sanduíche vai para um lugar em forma de U. É a primeira seção do intestino delgado que recebe o nome de duodeno. No duodeno, o sanduíche se mistura com mais produtos químicos, como a bilis do seu fígado, que ajuda a quebrar as gorduras do salame e do queijo. E também os famosos sucos pancreáticos, Aí já que entra a ajudam a parte. transformar a comida nas coisas boas que o nosso corpo tanto precisa. Depois todo mundo vai embora para o intestino delgado. E lá vamos nós! Nós apresentamos um intestino delgado que chega a ter até 5 metros de comprimento, mesmo sendo uma mangueira furada, porque os nutrientes atravessam as paredes, vão aos vasos sanguíneos, de onde são levados para as células. De lá é só um pulinho para chegarmos até o intestino grosso. Aqui, a água e os sais são absorvidos pelo revestimento e vão para a corrente sanguínea. O que sobra sai do nosso corpo como excremento. O estômago está mandando um sinal para o cérebro. O cérebro está mandando um sinal de volta para o estômago, mandando o estômago evacuar. Está revertendo o sistema. E os músculos digestivos que estavam puxando a comida para baixo, junto com os músculos abdominais, estão empurrando agora a comida para cima. Onei? O barulho do estômago não vem do estômago. Esses barulhinhos chatinhos vêm dos intestinos. São causados pela comida líquida que está sendo empurrada pelos intestinos, empurrada pela ação muscular. A palavra científica para esses barulhos é borborigmo. Prontinho, então, né, gente? Aqui falou um pouquinho sobre o intestino delgado, né? Eu vou explicar para vocês, então, na próxima aula, mas eu achei interessante. Vou deixar o link do vídeo também para vocês reverem, tá? Que eu acho bem legal esse mundo de Beckman. É um desenho bem antigo, mas ele ensina, né, de forma muito criativa e muito simples como acontece o processo digestivo, tá? Então, até a nossa próxima aula e deixe, então, nos comentários o que vocês acharam, né, do vídeo, de sugestão para melhoras, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.